Foi o dia da leitura do Testamento de Lourdes. Seus 3 filhos estavam ansiosos, mas também carregavam o peso do arrependimento por terem se distanciado da mãe nos últimos anos de sua vida. Eles não sabiam o que esperar, mas certamente não imaginavam a mensagem surpreendente que Lourdes lhes deixará. Era uma noite fria e chuvosa quando Lourdes, sozinha na cama, finalmente encontrou descanso. As gotas de chuva nas janelas criavam uma melodia suave e reconfortante, mas a solidão daquele momento não refletia a vida de Lourdes. O seu percurso começou no meio do espetáculo da vida, integrada numa extraordinária família de artistas. Seus pais eram a principal atração de um circo itinerante que percorria o país, encantando o público com seus mágicos, malabaristas e palhaços. Desde o seu nascimento, Lourdes estava destinada a seguir o caminho artístico, e o circo era o seu mundo. Crescendo sob a tenda colorida, ela se acostumou com as arquibancadas lotadas que lotavam todos os dias, repletas de momentos de encantamento e admiração. Com o tempo, a jovem tornou-se ela própria uma das artistas do circo, e seu talento surpreendente rapidamente a levou a realizar acrobacias de alto voo, suspensas nos anéis que adornam o topo da estrutura. Com saltos elegantes e piruetas graciosas, Lourdes arrancou suspiros e gritos de surpresa de todos os espectadores, conquistando o coração de quem assistia a cada apresentação. Ela se sentia viva, era um mundo que Lourdes conhecia e amava. Agora, no silêncio e na solidão, Lourdes refletia sobre os altos e baixos da vida. A vida no circo foi sempre animada e impregnada de espírito de família. Os artistas compartilhavam uma intensa paixão pela arte e pela emoção que cada nova vida trazia. Lourdes, agora uma jovem, cresceu neste ambiente encantador, e seu coração transbordou de gratidão pela vida circense que escolheu. Ela cresceu cercada por acrobatas destemidos, mágicos talentosos e palhaços que faziam o público rir com suas travessuras. Cada membro do circo desempenhou um papel especial e todos se apoiaram mutuamente. Ela sonhava em passar o resto dos dias ali, no ambiente que tanto amava, rodeada de pessoas que compartilhassem sua alegria e devoção pela arte. Porém, o destino tinha outros planos para Lourdes. Durante uma de suas apresentações, Lourdes estava no auge de sua exibição acrobática quando seus olhos encontraram os de um jovem sentado no meio da plateia. Naquele momento mágico e fugaz, formou-se uma conexão especial, dando início a uma história que levaria Lourdes a tomar uma decisão que nunca imaginou. Após o término do espetáculo, assim como todos os demais artistas circenses, Lourdes se envolveu nas tarefas de limpeza e organização das arquibancadas. Ali, em meio a risadas e conversas animadas, ela avistou novamente o jovem Carlos. Com um sorriso brilhante, ele acenou para ela, e Lourdes sentiu seu coração bater mais rápido. Naquela noite, Lourdes e Carlos passaram horas conversando, abrigados sob a colorida tenda do circo. Ela compartilhou suas aventuras e experiências de vida nômade enquanto Carlos ouvia com fascínio e admiração. Cada palavra que saía de seus lábios fazia seus olhos brilharem enquanto ouvia as histórias do jovem acrobata. Foi nesta troca de confidências que nasceu um sentimento poderoso. Durante os dias em que o circo permaneceu na cidade, Carlos assistiu a todas as apresentações, aplaudindo com entusiasmo a mulher que lhe roubara o coração. Mas, como costuma acontecer com amores intensos e desgastantes, chegou inevitavelmente o momento da despedida. O circo, como sempre, teve que continuar a sua viagem para novos horizontes e novas cidades. Lourdes, dividida entre a paixão pelo circo e o amor por Carlos, enfrentou um doloroso dilema. O circo partiu levando consigo os sorrisos, as emoções e as histórias que encantaram as cidades por onde passou. Mas para Lourdes, algo mudou. Ela tomou uma decisão corajosa, uma escolha que transformaria sua vida para sempre. Ela escolheu o amor de Carlos. Lourdes e Carlos viveram juntos uma vida plena e intensa, e o amor que os uniu no passado só cresceu com o tempo, fortalecendo-se a cada desafio que enfrentaram lado a lado. Carlos compreendeu profundamente o ato de amor de Lourdes ao optar por deixar o circo para ficar com ele, e esta demonstração de dedicação e coragem foi algo que ele valorizou acima de tudo. Juntos formaram uma família calorosa e acolhedora, abençoada com 3 filhos, Francisco, João e Mariana. A casa da família sempre foi repleta de amor e respeito, criando um ambiente seguro e afetuoso para o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Quando as crianças eram pequenas, adoravam sentar-se perto de Lourdes e ouvir com fascínio as suas histórias de circo. Sempre que o circo estava por perto,
Eles faziam questão de assistir às apresentações e se reunir com os velhos amigos da mãe, que ainda os impressionavam de vez em quando com seus saltos e movimentos espetaculares. Com o tempo, os filhos cresceram e começaram a construir suas próprias famílias, seguindo seus próprios caminhos de vida. A casa que antes era cheia de risadas e brincadeiras agora estava mais silenciosa. Aos poucos, Lourdes e Carlos voltaram a ficar sozinhos, agora idosos, compartilhando as lembranças de uma vida bem vivida. As visitas dos filhos não eram tão frequentes como o casal gostaria. Carlos ficou chateado com a ausência dos filhos, enquanto Lourdes, sempre a pacificadora, tentava justificar que os filhos tinham responsabilidades próprias e que nem sempre era fácil para eles visitar um casal de idosos. Embora tentasse compreender, Lourdes também sentia a ausência e a solidão causadas pela distância dos filhos. Todos compartilhavam a mesma tristeza em seus corações, mas se consolavam, extraindo forças do amor que os uniu por tantos anos. O tempo, muitas vezes implacável, afastou Carlos de Lourdes, deixando um vazio profundo em seu coração. Ela entendia o curso natural da vida e sabia que as despedidas eram inevitáveis. Mas apesar de tudo, perder o companheiro de toda a vida foi um duro golpe que a fez sentir como se uma parte de si mesma tivesse ido com ele. No funeral, os filhos estiveram presentes para prestar as últimas homenagens a Carlos e apoiar a mãe neste momento de luto. Lourdes agradeceu a presença deles, mas também desejou que pudessem ficar mais tempo, compartilhando esse momento de dor e tristeza ao seu lado. Porém, os filhos tinham vidas e compromissos próprios e no dia seguinte partiram, voltando às suas rotinas, deixando Lourdes sozinha em meio à sua tristeza e luto. Deitada na cama, que agora parecia tão grande e vazia sem a presença de Carlos, Lourdes ponderava sobre o rumo que sua vida tomaria. A dor ainda estava presente em seu coração, mas ela sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. O tempo continuou a passar. Mas as visitas das crianças, antes escassas, eram agora ainda mais raras. Lourdes tentou ligar para eles, buscando um pouco de companhia e carinho, mas eles sempre pareciam muito ocupados e distantes para lhe dar alguns minutos. Apesar da tristeza que isso causou em seu coração, Lourdes sabia que não poderia afundar na solidão e no abandono. Ela sabia que precisava encontrar forças para continuar e redescobrir a alegria, e nesse momento de reflexão, uma lembrança muito especial lhe veio à mente: o circo. Alguns anos se passaram desde a partida de Carlos e, infelizmente, a relação entre Lourdes e seus filhos enfraqueceu significativamente. Francisco, João e Mariana pareciam ter genuinamente esquecido a existência da mãe, até que um dia tocou o telefone na casa de Francisco, o filho mais velho. Era um amigo próximo de Lourdes, com tom sério e preocupado, anunciando a notícia chocante: Lourdes havia falecido naquela noite. A notícia da morte de Lourdes foi um choque para os filhos. Tristeza e arrependimento se misturaram em seus corações quando perceberam que finalmente haviam se lembrado da velha mãe que haviam negligenciado por tanto tempo. O funeral de Lourdes foi um acontecimento emocionante e comovente, repleto de amigos que ela fez ao longo de sua vida no circo. A maioria deles eram palhaços, mágicos, acrobatas e artistas de circo, todos vestidos com seus trajes de espetáculo, prestando sincera homenagem ao querido amigo. Os filhos de Lourdes ficaram verdadeiramente surpresos ao ver a quantidade de amigos e colegas de sua mãe presentes no funeral. Foi surpreendente ver o carinho e a estima que todos ainda tinham por Lourdes, mesmo depois de tantos anos desde que ela havia deixado o circo. Eles não sabiam que a vida de sua mãe havia tomado rumos inesperados nos últimos anos. Nos dias seguintes ao funeral, os filhos de Lourdes foram convocados ao escritório de um advogado para que assuntos importantes fossem resolvidos. A advogada começou por explicar que Lourdes tinha vendido recentemente a casa da família e que, ao descobrir a sua doença nos últimos meses, preparou tudo para a sua partida. No entanto, a revelação que chocou a todos foi que Lourdes não havia deixado nenhum bem ou dinheiro com herança, mas apenas um envelope. Os filhos de Lourdes ficaram intrigados e curiosos. Embora tivessem profissão e estabilidade financeira, a ausência de bens ou dinheiro na herança da mãe provocava um misto de emoções. Eles se perguntavam o que aquele envelope misterioso poderia conter e que destino Lourdes havia dado às suas economias. Abrindo o envelope, os filhos de Lourdes descobriram uma série de fotos recentes da mãe. As imagens mostravam Lourdes em diversos momentos, todas no ambiente circense que ela tanto amava. Em algumas fotos, ela estava cercada por amigos artistas, compartilhando risadas e alegria.
Em outros, ela estava na bilheteria, vendendo ingressos com um sorriso caloroso, recebendo o público com alegria. Também houve fotos onde ela estava vestida de palhaço, irradiando uma felicidade contagiante. O que todas essas fotos tinham em comum era o brilho nos olhos de Lourdes e o sorriso genuíno no rosto. Era evidente que o circo continuou a ser o lugar onde ela encontrou a sua verdadeira felicidade e propósito, mesmo nos últimos anos da sua vida. Junto com as fotos havia uma carta. A carta que Lourdes deixou aos filhos foi uma verdadeira declaração de amor e sabedoria. Lendo cada palavra, sentiram a presença e o carinho da mãe. A carta dizia: Meus amores, amei cada um de vocês do fundo do meu coração, e estou orgulhoso de todas as suas realizações. Estes últimos anos foram uma redescoberta para mim. Depois de tantos anos de uma vida maravilhosa com seus pais, era hora de voltar às minhas raízes, onde tudo começou, e era onde eu queria que terminasse. Sei que você não se importaria em herdar minhas economias porque elas foram muito bem investidas na compra de um. Nova grande tenda para o circo. Vocês são minha família. Assim como eles são, eu te amo. A cortina se fechou definitivamente para mim. Minha atuação no palco da vida tem sido um sucesso. Posso quebrar a luz. Um grande beijo para cada um de vocês com amor, mãe. Os filhos de Lourdes, ao lerem a carta deixada pela mãe, sentiram um misto de emoções. Por um lado, ficaram felizes em saber que os últimos anos da mãe foram repletos de alegria e realização, exatamente como ela sempre desejou. Eles ficaram gratos por ela ter encontrado sua verdadeira felicidade no circo e ao lado de seus queridos amigos artistas. Por outro lado, a carta também trouxe um profundo sentimento de arrependimento e vergonha. Eles perceberam que estiveram distantes e negligentes com a mãe nos últimos tempos, deixando de valorizar a presença dela em suas vidas. Eles entenderam que, mesmo com suas próprias responsabilidades e ocupações, deveriam ter demonstrado mais amor e consideração por ela, assim como ela sempre fez por eles. Lourdes partiu feliz e realizada, rodeada de verdadeiros amigos que a amavam e valorizavam. Sua trajetória no circo e na vida pessoal foi um espetáculo de amor, paixão e dedicação, e, como o final emocionante de uma história, ela deixou uma mensagem de amor e união para seus filhos. Se você gostou da história, clique no botão curtir e se inscreva. Este outro vídeo na sua tela também irá entretê-lo. Aproveitar.